Jorge Sampaoli vai ou não deixar o Flamengo? A pergunta se dá depois que o preparador físico dele deu um soco na boca do Pedro. O caso foi parar na delegacia de polícia. Vou te atualizar sobre todos os detalhes dessa história e falo também sobre o Corinthians da era Luxemburgo, melhor fase do time, 7 jogos sem perder, ainda com risco de saída de Roger Guedes. Te atualizo também sobre o Palmeiras, pedidos de demissão e protestos até em Nova York. Já no São Paulo, James Rodrigues foi apresentado e taxou o São Paulo como um dos maiores clubes do mundo. Quero falar ainda sobre a crise no Atlético, os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Tem muita informação legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela os 3 jogos do Campeonato Brasileiro da tarde desse domingo, com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Teremos América e Palmeiras às 16 em Minas Gerais, para mim da Palmeiras. Botafogo e Curitiba, jogo do líder contra um dos piores times do campeonato, vai dar Botafogo. Para completar tem Goiás e Grêmio, esse de previsão um pouco mais complicada, tô indo de empates. Você já sabe, para brincar, na 1xBet é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, contar que o Red Bull Bragantino conseguiu se recuperar de alguns tropeços, vencendo o Fortaleza no Castelão por 3-0. Resultado que causou vaias do torcedor do Fortaleza contra o time e até contra Juan Pablo Vojvoda, que era o queridinho do torcedor do Leão do PC. A avaliação do torcedor é de que no último mês ele tem cometido uma série de equívocos, como por exemplo a insistência em Marinho, deixar o Romarinho no banco, enfim, a coisa não anda muito boa para os lados do Fortaleza. Bora falar sobre o Vasco da Gama, que ofereceu salário de R$1 milhão por mês a Diego Costa. O atacante que está livre no mercado e analisando algumas propostas, poderia ter seus vencimentos aumentados até para 1.300.000, caso alcance alguns bônus. O acordo ainda não foi fechado. Entre os bônus existe inclusive a possibilidade de uma premiação caso o Vasco escape do rebaixamento. Para completar, queria falar sobre Diego Godin. Vocês lembram dele, né? Zagueiro uruguaio que já passou pelo Atlético Mineiro. Ele vai anunciar nas próximas horas sua aposentadoria. Vinha caindo de produção, um ritmo físico não dos melhores, muitas contusões e tecnicamente também deixando a desejar. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, crise das piores. O time perdeu mais uma vez nesse sábado, derrota por 2-1 para o Flamengo, até saiu na frente com o gol do Paulinho, mas levou a virada na etapa final. Arrascaeta em cobrança de falta e o Wesley, com um lindo passe do Arrascaeta, garantiram os 3 pontos para o Fla. Com o resultado, o Atlético chegou à impressionante marca de 9 jogos sem vitória. Nesse período, 5 empates e 4 derrotas. O Atlético perdeu para o Flamengo, para o Grêmio, para o Corinthians e para o Fortaleza. E acabou empatando com Goiás, América, Libertad, Fluminense e Red Bull Bragantino. Dos 9 jogos sem vencer, 8 são sob o comando de Luiz Felipe Scolari. A coisa não anda boa para Felipão e sua comissão técnica. Já dá para cravar que foi um enorme equívoco da diretoria dos 4Rs a opção pelo Felipão para substituir Eduardo Cudê. Galo hoje é só o 13º colocado na tabela de classificação do Brasileiro, tem 21 pontos. E aí, só a título de curiosidade, importante contar que o Corinthians, por exemplo, que até outro dia brigava contra o rebaixamento, aparece só 2 pontos atrás do Galo, com o detalhe de que o Corinthians tem um jogo a menos do que o Atlético. Se vencer, ultrapassa o Atlético, mesmo o Timão, até outro dia estando brigando na zona do rebaixamento. Para completar, só contar que o Hulk deu uma declaração depois da partida dizendo o seguinte: mais um final de semana F pra gente. Não vai dar nem para sair para almoçar, é o preço que iremos pagar. E você, que pensa a respeito do momento do Atlético, qual a solução? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Só para lembrar, o Atlético ainda não contratou jogadores nessa janela de transferências e a julgar pela proximidade do fim da janela, talvez nem exista mais tempo para alguém chegar. Quero falar agora sobre Palmeiras e protestos contra Leila Pereira e Anderson Barros. Mancha Verde, a principal organizada do clube, foi criativa e decidiu fazer um protesto em Nova York, onde a Leila Pereira passa alguns dias de férias. O pessoal alugou um vídeo, um telão dos mais famosos lá de Nova York e passou uma série de imagens da Mancha Verde
cobrando em inglês e em português a contratação de atletas do Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro é um dos poucos clubes que ainda não trouxeram reforços para a janela de transferências que se encerra em 2 de agosto. E a julgar pelo fato de o Palmeiras já ter mandado a lista de inscritos da Libertadores da América, dá para confirmar ou dá para imaginar que não vai chegar mais ninguém. Palmeiras que tentou nos últimos dias a chegada do Aníbal Moreno, volante que pertence ao Racing, mas já havia também levado não de vários outros atletas e clubes. Só para completar, há muita pressão nas redes sociais e também nos bastidores do Palmeiras pela demissão de Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras. Em outros momentos, o Abel Ferreira segurou a barra do Anderson Barros e o impediu de ser demitido. Nesse momento, não sei se o Abel está tão disposto assim a ajudá-lo, mas a Leila não vai demitir o Anderson Barros por agora, a menos que surja um fato novo, como por exemplo uma eliminação para o Atlético Mineiro na Libertadores da América, o que faria com que o Palmeiras em agosto praticamente não tivesse mais chances de título. Já está fora da Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo. Ficaria fora da Libertadores da América, que está bastante distante do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E a última do Verdão, só para arrematar, vale a lembrança de que Anderson Barros deu uma entrevista recentemente ao GE, admitindo o erro no timing das contratações, foi o suficiente para que ainda mais gente ficasse revoltada com o trabalho do executivo. Que nota você dá para Anderson Barros? Use o espaço para comentários e diga se você é a favor ou contra a sua saída. Hora de falar sobre o Corinthians, que embalou de vez, e o Roger Guedes fica ou vai embora? Começando pela fase boa do time, o Corinthians venceu o Vasco por 3-1 na noite desse sábado, na Neoquímica Arena, sem torcida. Maicon, Yuri Alberto e Roger Guedes marcaram os gols do timão. O Corinthians que abriu 2-0, tomou 2-1 e 3-1 no pênalti do Roger Guedes. 7 jogos sem derrota, com um detalhe importante, são 6 vitórias e um empate nessa sequência. É de longe o melhor retrospecto do Luxemburgo nessa passagem pelo timão em 3 meses. É bem verdade que esses 7 jogos tiveram vários adversários acessíveis, como por exemplo, nas 6 vitórias, Vasco, São Paulo, Universitário 2 vezes, América e Atlético Mineiro. O América, Universitário e o Vasco não vivem em boa fase. O único jogo em que o Corinthians não venceu foi no empate em 0-0 com o Bahia em Salvador. O time já é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro com 19 pontos, abriu 4 de vantagem em relação ao Z4, com a lembrança de que o Corinthians tem um jogo a menos do que a maioria desses times. Sobre Roger Guedes e a possibilidade de saída. Na sexta-feira surgiu a notícia de que ele pode ir para o Catar. O Marco Belo chegou a dizer nas últimas horas que a proposta para ele é de 4 milhões de reais por mês para jogar num time do Catar. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Roger Guedes. Essa pessoa segue insistindo que não há ofertas do Catar, que se aparecer alguma coisa pode ser da Arábia Saudita, mas que por enquanto o torcedor do Corinthians pode ter tranquilidade, ele permanece no clube. Hora de falar sobre James Rodrigues no São Paulo. O meio atacante colombiano, para mim, o principal reforço da janela, foi anunciado pelo São Paulo ao longo do sábado e deixou uma declaração que animou ainda mais o dia do torcedor são paulino. Ele disse o seguinte, abre aspas, já joguei no Real Madrid, no Bayern de Munique e, para mim, o São Paulo está no mesmo patamar pelo histórico que tem, fecha aspas. O que o colombiano quis dizer? Ele se referiu aos 3 títulos mundiais, a série de conquistas que o São Paulo tem no mundo, né? Que fazem do São Paulo um dos principais times do planeta. Ele ainda encerra essa participação, essa entrevista que ele concedeu à TV do São Paulo, dizendo vamos São Paulo em bom português. Um cara que fala muito bem português, tem amigos brasileiros e demonstrou bastante ânimo de fechar com o Tricolor, contrato de 2 temporadas, salário fixo de 800 mil por mês, como o Caleri, maior salário do elenco, só que ele ainda vai ter direito a luvas por estar livre no mercado. Certamente os vencimentos do meio atacante colombiano vão superar com alguma facilidade 1,5 milhão de reais mensais. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor que enfrenta nesse momento o Bahia no Morumbi tem o Moreira, lateral direito, como grande novidade. No banco de reservas, ele foi relacionado pela primeira vez desde outubro do ano passado, quando havia passado por cirurgia no joelho esquerdo. Quero fechar o vídeo para te explicar tudo o que está acontecendo com o Flamengo. Torcedor do Fla que foi dormir depois de assistir a vitória por 2-1 contra o Atlético em Minas Gerais, deve ter ido dormir super feliz, né? Afinal de contas, o time é vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma derrota apenas em 21 jogos. O time voltou a ter chance de ganhar o Campeonato Nacional, está classificado na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Copa do Brasil, a classificação para a final está praticamente garantida, enfim. Mas, em meio a tudo isso, rolou
Situação absolutamente desagradável e inaceitável. Tudo começou quando o Flamengo fez a sua quarta substituição. O Pedro, que estava no processo de aquecimento, apesar de o Flamengo ter mais uma substituição, parou de se aquecer e foi se sentar no banco de reservas. Algo que não é cabível, algo que não é aceitável, merece uma punição, uma multa. Mas a coisa piorou de vez no fim da partida, quando os atletas e a comissão técnica foram para o vestiário. Um preparador físico do Jorge Sampaoli, que é funcionário do Flamengo, Pablo Fernandes, foi tirar a satisfação do Pedro no vestiário, dizendo que ele havia o desrespeitado ao parar de se aquecer e sentar no banco de reservas. O Pedro discutiu com o Pablo, que deu um soco na boca do Pedro. Pedro não revidou, mas a partir dali tomou a decisão de ir a uma delegacia em Belo Horizonte, palco da partida, para registrar boletim de ocorrência contra o preparador físico argentino de 52 anos de idade. Thiago Maia e Everton Cebolinha o acompanharam para servirem de testemunha. Foi registrado o boletim de ocorrência, foi feito o exame de corpo de delito e agora aguarda-se a demissão do Pablo Fernandes. Jogadores do Fla já deixaram bem claro que não trabalham mais com o cara. Se ele continuar no Flamengo, os jogadores não treinam mais. Isso vale a partir de segunda-feira, quando está marcada a reapresentação do elenco. Tudo isso às vésperas da estreia do Flamengo na Libertadores, fase de mata-mata. Mas não para por aí. Jorge Sampaoli também está bastante ameaçado. O técnico argentino ignorou a confusão, o soco na cara do seu preparador físico, não saiu em defesa do Pedro. E isso pegou muito mal com os atletas que estão cobrando uma providência. Não se descarta a possibilidade de o Sampaoli sair. Que o Pablo Fernandes está fora, não há a menor dúvida, apesar de não ter havido anúncio oficial. Certamente a diretoria do Flamengo não vai cobrar briga com todo o elenco por conta de um preparador físico. E o Sampaoli, como é que fica nessa história? O fato de ter ido a uma coletiva e não ter citado nada, e não ter se posicionado a favor do Pedro, pegou muito mal para ele em relação aos atletas. Só uma última, um dos preparadores físicos é filho do Pablo Fernandes, então se o Pablo sair, e tem que sair, é provável que o seu filho também saia. Se o Sampaoli for demitido, o Flamengo precisa pagar uma nova multa? Precisa pagar multa pela rescisão ou dá para aplicar justa causa? Tudo isso está sendo debatido, discutido, ninguém do Flamengo se pronunciou até agora, até porque o Rodolfo Landim está em período de férias, não conseguiram contato durante a madrugada, isso vai ser feito ao longo do domingo. O departamento jurídico também deve ser acionado para dizer o que pode ser feito a partir daí para que não se pague multa. Tudo isso está sendo debatido nesse exato momento. Torcedor do Flamengo, que imaginou que teria calma, tranquilidade e paz, certamente está preocupado com toda essa situação. E eu volto assim que surgir qualquer novidade, prometo. Beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente vai se vendo. Abraço, tchau!